Uma boa tarde, são meio-dia. Começamos agora o programa Simara Heller da sua Camaçari TV, o nosso canal 33. Hoje nós já estamos no dia 19 de maio, uma segunda-feira que já está deliciosa, mas com chuvinha por aí, então nós nos sentimos menos cansados. Mas, meus amigos, espero que todos vocês, tudo que imaginaram para esta semana, se concretize. Nós temos que iniciar, quando a gente levanta da cama, tocou o pé direito no chão, a gente está ali com bons pensamentos, pedindo ao Senhor que nos ajude. Então nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos impulsione, nos dê a paz que tanto nós necessitamos para prosseguir na nossa caminhada. Porque quem não tem paz não consegue viver em paz. Mas, amigos, caindo aqui na nossa realidade, o escândalo da Petrobras não arrefeceu, não. Muita gente esperando que as coisas se acalmem, mas nada disso. Continua tudo muito complicado e o pessoal está até esperando que todo mundo fique muito de olho aqui no problema do Luiz Argolo, porque tem que jogar algum para satisfazer o povo, né? Alguém tem que pagar por tantos escândalos. Então pega o mais fraco deles, que é o Luiz Argolo, apesar de ser um deputado federal, mas é novinho, né? Que já estava com um sonho de lideranças, né, maiores, porque era ali ajudado pelo grande amigo dele, que está todo encrencado, né? o Alberto Youssef. Mas cada dia aparecem mais complicações com relação ao Luiz Argolo. Então fica desviando um pouco do problema da Petrobras. Mas é muito sério o problema da Petrobras. Por muito menos, o Collor foi mandado embora. Por muito menos, e bote menos nisso, Getúlio Vargas, coração, suicidou-se. E o pessoal, nem aí. Nós é que ficamos apavorados pensando no nosso país, não é isso? Mas eles estão já, com couro duro, nada penetra, acostumados. Os escândalos eram tantos, eu me lembro, no começo, quando começou a se falar no mensalão, que o Brasil parava. Eu me lembro eu vindo no meu carro e ouvindo depoimentos na rádio, corria para a televisão e era TV Justiça. Deu em quê? Pode-se dizer nada. Nada. Porque os que estão presos, uma regalia que nunca na história desse país se viu igual, mas é o que está acontecendo. Bem, o ministro José Jorge está convocando, ele que é do Tribunal de Contas da União, está cogitando convocar a Dilma Rousseff para dar explicações numa audiência no TCU sobre a compra da refinaria de Passadina. Olha, eu acho dificílimo a Dilma ir. Dificílimo. Mas isso é um desejo dele. É como se diz na gíria. Querias, ministro José Jorge. E que seria, e que deveria acontecer, mas não vai acontecer. Ele é o relator do processo aberto no Tribunal de Contas para esquadrinhar o negócio que foi fechado pela Petrobras na época em que ela, a Dilma, era a chefe da Casa Civil de Lula e presidia o Conselho de Administração da estatal. Ela que tinha sido a poderosíssima ministra das Minas e Energia. Aquela de cara amarrada que dava ordens a todos e que chegou uma vez a expulsar da sala dela o Sérgio Gabrielli.
ela tem horror ao Sérgio Gabrielli. E deve ter mais ainda, porque esse escândalo da Passadina, como eles gostam de dizer, estaria exatamente prejudicando a campanha dela. Pois bem, nós estamos assistindo tudo, o processo se encontra na unidade técnica, não existe decisão nenhuma ainda. Essa intenção do ministro será a primeira convocação de um presidente da República na história do TCU. Então, por isso, é que não tem decisão nenhuma para isso. Mas nós temos que informar. Notícia que eu acho que é de encher linguiça. Bom, tempo de campanha. O grande problema dos candidatos, qualquer tipo, ou para prefeito, ou para governador, como presidente, é você ter tempo de rádio, televisão. É importantíssimo isso, para poder dizer o que você quer dizer. Aí veio um negócio, uma profissão que é extraordinária, né? Aquela que vai cuidar da campanha política. São os publicitários. São milionários hoje em dia. Milionários. Tem uma visão política, escrevem bem, monta logo sua equipe e um preço altíssimo, faz aquela maquiagem belíssima, porque vocês já viram artistas de cinema e de televisão sem pintura? Temos muito mais meninas, mocinhas caminhando por aqui, muito mais bonitas, sem aquelas pinturas que é da Dior, Chanel, né? Caríssimas. Então as mulheres ficam todas mais bonitas e é assim que se faz com a campanha política. Vamos maquiar a campanha política. Vamos vender, fazer uma exposição. Vocês, quando chegam no mercado, você diz que abóbora linda. Quando você tira daquele canto e que muda de seção, ela muda de cor. Porque ali, onde ela estava, a abóbora, tem um tipo de luz diferente que torna ela mais cor da abóbora, que chama a atenção da dona de casa. E assim se faz com aquele candidato. Pois bem, aí a luta é para ter tempo de televisão. E na tentativa de reduzir a vantagem do tempo televisivo, da propaganda partidária, da campanha reeleitoral da Dilma, o pré-candidato do PSDB ao Planalto, que é o senador Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, foi reeleito, deixou Minas uma pesquisa mostrando que estava todo mundo feliz com ele. Eu estive há pouco tempo em Belo Horizonte e adorava chegar no carro, conversando no hotel com todo mundo e dizendo assim, e aí, quem é que vai ser o presidente da República? Olha, eu não votava em Aécio, não, mas fez um grande governo e somos mineiros, vamos com Aécio. Então, o pessoal lá está investindo em Aécio Neves. Pois bem, ele é o pré-candidato ao Planalto. E ele está apostando, Aécio, na aproximação com 6 partidos nanicos. Os pequenos, PTN, que aqui é dirigido na Bahia pelo Maurício Bacelar e que é presidido aqui em Camaçari por Tude, o PTC, o PTdoB, PMN, PSL e PEN. Esses últimos está lutando o Aécio para poder trazer para eles. E esta investida pode render, sabe quanto de tempo de televisão? Esses partidos, 2, 3, 4, 5, 6 partidos, 20 segundos. Olha a importância de 20 segundos. Olha, foi por um nada que aquele médico, meu nome é Enéas, conseguiu chegar em São Paulo como o mais votado e trazer ainda, devido à quantidade
mil e tantos votos que teve, conseguiu eleger mais 3. Até um que tinha 30 e pouco, 40 e poucos votos, eu não sei o número certo, mas era uma coisinha de nada, conseguiu entrar também por causa desse negócio de coeficiente eleitoral. Então, 20 segundos conta tempo. Mas ele tem hoje 3 minutos e 42 segundos de programa. Se você der a ele 20 segundos, ele chega a 4 minutos. Uau, que maravilha! Vocês podem dizer 4 minutos, mas não é bem assim não. Quer ver? A distância de Dilma para ele, quer ver? A Dilma tem PMDB, PDT, PR, PTB, PCdoB. Aí eu fico perguntando, PCdoB? Não, ali era PT do B, não era PCdoB, de Aécio. É PCdoB, PSD, PRB e PROS. E ela tem 10 minutos e 44 segundos de programa eleitoral gratuito. Gratuito não, que sempre tem que alguém que paga. A gente é que paga, né? E mais, para o PT, se o PP, o Partido Progressista, também aderir ao projeto da presidente, e esta é a tendência, né, do cenário, parece que eles estão inclinados. Vocês veem que aqui na Bahia já está como candidato a vice-governador na chapa de Rui Costa, que é do PT, o João Leão, que é PP. Pois bem, a Dilma, se o PP fecha de fato, vai ganhar mais 1 minuto e 16 segundos. E assim a Dilma terá 12 minutos. Contra 4 minutos do Aécio Neves. Vocês entenderam? A quantidade de tempo, 8 minutos a mais. Vão para a história do descobrimento do Brasil e vão dizer que o índio era petista. E que Cabral era petista. Porque vão ter tempo para contar a história que quiserem. Eu não tenho nada contra o PT. É mesmo que a história da Petrobras. Eu amo a Petrobras. Eu cresci, os meus pais dizendo o petróleo é nosso. E lutando, Getúlio, porque petróleo... Eu cresci assim. Eu sou contra os dirigentes da Petrobras. Para mim, era tudo na prisão perpétua. Todos na prisão perpétua. Porque o nome do Brasil no estrangeiro está lá. Quando o Lula começava, toda semana, quando tinha um problema contra ele, descoberto mais um poço de petróleo. E geralmente era no pré-sal. Lá no fundo, a gente não podia mergulhar para ver. Então, gente, é demais. É isso que me dói. O petista verdadeiro, ele sofre. É mesmo que Nossa Senhora, né? Ali quando levou Jesus até o templo pequenininho, que disse, você terá uma lança traspassada, disse para Maria. Eles estão se sentindo assim, ó, a lança entrando no peito deles, do PT. Eu me sinto conduída por eles. A mentira é que está matando o próprio PT. Bom, para terminar isso aqui, eu quero dizer para vocês que é muito pouco o que tem o Campos. Eu até tenho aqui o Eduardo Campos, então esse vai ter 1 minuto e 55 segundos. Quase não vai ter o que dizer, né? Do PSB. E o PMDB pode surgir até um novo quadro aí, viu, gente? Pode. Você quer saber de uma coisa? Ainda há espaço para arranjos. Um grupo do PMDB, por exemplo, está defendendo a neutralidade do partido. Quer que o partido nessa campanha fique neutro. Aí você vai dizer, mas o candidato a vice não é o Michel Temer, que vai continuar com Dilma? Pois bem, mas o PT, o PMDB está dividido. A sigla PMDB não daria, se ela ficar neutra, ela não daria os seus minutos de TV para ninguém. Para ninguém.
E o PT iria querer o PMDB sem o seu dote? Porque o dote, aquilo, quando a moça vai casar, antigamente era assim, o que ela está dando de dote pro casamento? Está levando o quê? Aí o pai dizia uma casa, um terreno, uma fazenda, isso, foi bem. O PT quer o dote do PMDB. O PT está de olho na boutique do PMDB. O PT não gosta do Temer, não gosta nem da sigla a que o Temer pertence. O PT não morre de amores pelo partido do vice, não, morre não. Não é que nem um leco-leco, né, da música, que não tem carro, não tem casa, e a mulher o quer. Aí isso é o verdadeiro amor. O PT só quer o PMDB pelo tempo de rádio e televisão. Mas isso de dizer que vai ficar neutro, nem por hipótese. Porque senão o PT não vai querer o PMDB. Bom, nós temos um telefonema. Eu só estou dizendo para vocês entenderem tempo de TV. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? Eu gostei. Ah, tá certo, fiquem seguros. Mas qual é o seu bairro? Camaçari de Dentro. Eu não estou lhe entendendo direito, viu? Camaçari de Dentro. Pois bem, à vontade. Dona Cimária, eu gostaria de fazer uma denúncia. Pois não. E aqui próximo à minha residência, tem um senhor de idade de 56 anos. Ele usa uma sonda, é cego. O filho foi, alugou um quarto e sala, colocaram ele. Se ele cair doente à madrugada, ele não tem a identidade, ele não tem o cartão dele, porque o filho fica com o dinheiro dele todo. Quem dá alimentação são duas vizinhas que tem aqui, de manhã, meio-dia e à noite. A gente não vê parentesco dele nenhum aqui para visitar ele. Malmente um filho que aparece. A sonda tem mais de 3 meses que ele não vai trocar. E assim, quando a sonda dá problema, ele bota uma garrafa PET. Ele toma remédio de pressão, o filho leva a receita, nem nós podemos fazer uma vaquinha para comprar o medicamento dele. Porque a receita, até a receita, o filho dele leva. Ele fica sozinho. E ainda à noite, ele dorme com a porta aberta. A menina aqui que faz, que é agente comunitário, já falou com o CRAS já veio, já escreveu, já veio de novo, já escreveu, disse que ia entrar no Ministério Público e até hoje nada. Desde 2013, ele está aqui. Ele está com abandono de idade, né? Ele tem 56 anos. Olha, eu pergunto a senhora, você me disse, minha amiga, que ele tem uma pessoa que vai de vez em quando lá, é do que? Da Secretaria de Saúde? Não, um filho dele que de vez em quando aparece, que mora no Parque das Mangabas. Ah. Às vezes ele vem aqui na casa da sogra, na mesma rua, e nem vem ver o senhor. Nenhum lençol o senhor tem, dorme em um colchão puro. A casa é abafada, toda gradeada. A janela, ele não abre. Ele dorme com a porta aberta. E a avenida que ele mora são 3 quartinhos. Então é um perigo aqui na rua do jeito que tá Camaçari, né? É. Ele não tem um ventilador. Agora o filho fica com o cartão dele, é? É o filho. O filho se chama Roberto. Tem até carro, viu? Tem um Fox. Valdécio tem carro. Tem. Agora a senhora sabe o que acontece? Vou dizer para a senhora. A senhora está sendo um anjo para ele. Um anjo. É um anjo. Aí eu torno a dizer, eu não sou candidata a nada, então eu posso dizer. Na minha época, se a senhora chegasse nas voluntárias sociais, a minha equipe estaria indo, estaria cuidando dele, o filho denunciado, mas a equipe cuidando dele, dando banho, tendo uma pessoa ali, vizinho, que ganharia por estar dando uma determinada assistência a ele. Que precisava, a equipe ia, dava o banho, fazia tudo, olhava e a senhora faria a comidinha dele, todo dia lá,
olhava, limpava aquilo, era isso. Por isso, lá vai, senhor prefeito. Está faltando, eu não digo mais nem que o senhor traga a Edla para cá. O senhor não vai trazer mesmo? Porque está tão bagunçado que o senhor não vai colocar a sua mulher numa bagunça como estão as coisas. Entendeu? Mas isso a SEDES podia ver. A Secretaria de Saúde podia fazer. Agora, ao senhor Valdécio, que é a senhora que está falando aqui, eu tenho para ele que o mundo dá muitas voltas. Existia há muitos tempos, um senhor, isso é uma história que se conta, que outros dão outro nome, mas é o prato de barro. Um senhor velhinho e o pai, e a família, o pai e a mãe do garoto, resolveu comprar um prato de barro para que o pai, o velho, pudesse comer. Porque ele quebrava prato, ele quebrava copo, entendeu? Estava velhinho. Aí um dia, o garoto estava brincando com o barro no chão. E a mãe perguntou, disse, ô meu filho, o que você está fazendo tão bonitinho? Eu estou fazendo um pratinho para você e para o papai, porque quando vocês estiverem velhinhos e forem na minha casa, vocês vão comer neste pratinho de barro. Você, Valdécio, quando ficar velhinho, o seu filho vai lhe deixar num canto. Você vai ficar dormindo com janela aberta, que você até nem fique cego, porque a cegueira é um horror. Feche os olhos e se imagine cego. Então você vai, como vai ser sua vida? Você vai na casa do seu sogro, da sua sogra, para fazer farol com o seu carro, para lá, esnoba, come, não tem remorso de ver seu pai numa situação difícil? É uma vergonha. Se eu fosse o seu chefe, eu não queria nem você trabalhando comigo. Se faz com seu pai, não vai ter amor à empresa que você trabalha. Agora, não conheço Valdécio. Quem está dizendo é uma senhora, o nome dela está gravada aqui, entendeu? Mas é uma denúncia que eu tenho que considerar uma denúncia de amor. E nós, como a rua, depois eu peço à senhora que dê pelo menos o número, o endereço, para a gente passar tudo isso para quem de direito, para ir verificar quem é o senhor e poder ajudar a esse senhor. Que absurdo. É doloroso uma coisa dessa. É doloroso uma coisa dessa. A pessoa quer ser político para ganhar salário? Não. O discurso não era isso. Eu quero que votem em mim porque eu vou ganhar X, não é isso? Votem em mim porque eu vou melhorar a educação, a saúde, a segurança. Não é? Água, esgoto. Os discursos são belíssimos. Belíssimos. Como diz o outro, me deixe. Viu? Tá demais. A população está reclamando de uma desapropriação no bairro do Jardim Limoeiro. Que desapropriação é essa, gente? Vamos ver. Estamos na Câmara de Vereadores e vamos conversar com um grupo que tem protestado contra a desapropriação de um terreno do Limoeiro. São mais de 30 famílias no local e vamos conversar com um dos representantes do movimento, que é o Wilson Pereira. A prefeitura lá teve lá, interditou várias casas, dizendo que todos iriam sair, entendeu? E nós não aceitamos isso. Nós queremos diálogo, nós procuramos a secretária Ana Lúcia, explicamos toda a situação para ela e ela infelizmente ficou de braços cruzados. E ela disse que todas as famílias dali vão sair, porque ali é uma área destinada para empresas. E nós moramos lá mais de 10 anos e nós não aceitamos isso. E se nada for resolvido, nós vamos fechar todas as ruas do Limoeiro. A gente não vai deixar entrar ônibus, a gente não vai deixar entrar carro, nada lá.
Uzias, ele trabalha na prefeitura, ele é fiscal, lá na SEDU. Ele esteve lá com a equipe dele e falou para todos os moradores que iam derrubar as casas, quem estivesse morando ia ficar para determinar um tempo para tirar todo mundo, e quem não estivesse morando ia passar com a máquina e derrubar tudo. Então tem família lá, mais de 30 famílias, e eles querem porque querem tirar sem indenizar ninguém. O prefeito não se compareceu para conversar com a gente, ninguém apareceu, só infelizmente eles dizem que vai derrubar porque vai. E todo mundo está revoltado, a gente quer fazer uma manifestação pacífica para ver se resolve alguma coisa. Viemos hoje para a sessão para ver se algum dos vereadores se manifestam para resolver. Aí então a gente está esperando decisão do Ministério Público para saber de realmente quem é o dono da área, que eles ficam enganando, dizendo que é a prefeitura, outra hora dizem que é uma área da APP, outra hora dizem que é o Ministério Público que resolve. Então está ficando cada dia mais difícil para a gente resolver. Todos nós compramos nosso terreno de forma legal, fizemos o testamento de compras e vendas, que até o momento aqui todos, e a maioria de Camaçari, todo mundo compras e vendas, entendeu? Ninguém tem certeza de nada. Estamos correndo de uma coisa que é nosso direito, nosso suor, trabalhamos para poder conquistar tudo isso, uma meta, uma casa, uma família, para chegar da noite para o dia, querer demolir e acabar com todos os nossos sonhos. Eu acho que não é assim que resolve as coisas, a prefeitura tem que ver uma melhor forma de se resolver isso. Se for da forma indenizar, que dê um lugar para a gente morar, que a gente não está afim de briga, a gente quer viver bem com nossa família e ter uma casa para morar. É apenas o que pedimos e a ajuda de vocês. Porque deixou tantos anos o pessoal construir, né? Agora, porque chegou um condomínio lá de frente, eles querem tirar por isso, né? Dizer que é para fazer empresa. Então, eles tinham que intervir antes, não agora que os moradores estão lá, construiu. E outra coisa, tem gente que tem terreno, ainda não construiu, diz que não é para construir, porque vai derrubar. Então, até aqueles que têm o terreno que não construiu, eu creio que tem que ser indenizado também, né? Não é só os que têm casa. Vamos conversar agora com o vereador Elinaldo a respeito da desapropriação de um terreno no Limoeiro. São mais de 30 famílias, Elinaldo, e segundo eles, na última quarta-feira receberam uma visita colocando placas nas portas avisando que estava interditado e que eles seriam despejados. O que você acha sobre isso? E há uma discussão de que esse terreno é para ser repassado para empresas. Essas famílias me procurou aqui realmente também na quarta-feira passada, onde eu tomei conhecimento do assunto. Realmente foi, no mínimo, tinham aqui umas 30 pessoas, e onde eu perguntei se tinha alguma liminar com ordem de despejo. Aí ele disse que não tinha nenhum oficial, que ninguém tinha apresentado nada. E aí eu marquei com eles ontem uma reunião, eu, o vereador Falcão, com a secretaria, com a SEDU, que é a responsável por essa área, onde realmente não tinha nenhuma ordem judicial que despejasse o pessoal que morava ali. No acordo lá, ficou dito que por enquanto não vai tirar a família de lá, talvez o presidente, o vereador Falcão, essa tranquilidade ele já tem. O que não pode ficar é os moradores prejudicados, porque ali tem famílias que já moram há mais de 10 anos, como vocês tomou conhecimento. E hoje eu sempre tenho dito, a imprensa faz um papel importante em Camaçari. E o programa Cimarela, principalmente, que vem ajudando a intermediar o conflito entre o povo e o governo, e quem ganha com isso é a população. Eu tenho também que agradecer o apoio que o programa da Cimarela vem dando à população de Camaçari. Olha, se fosse assim, entraram agora, tem pouco tempo, o dono dissesse assim, estou pagando impostos, entende? A prefeitura tem que também cuidar, só está pagando imposto. E estão invadindo, não tem respeito nenhum. Só vai invadindo, mandando, acontece muito. Você vê que tem calçada, eu passo quase todo dia em frente a uma calçada ali na Glebaé, que a pessoa já trouxe, já botou 2 vigas assim, quase chegando já no asfalto. Como quem dissesse, isso tudo meu aqui, você não vai ter mais calçada. Vai ter que descer a rua para poder passar. Então, se já levantou ali, por que já não chegou a prefeitura e veio destruiu todo aquilo? Você está entendendo? Está lá, ficou. De uma hora para outra o cara vai e vai puxar aquilo. Agora, são mais de 10 anos. Então, não tem documentação nenhuma judicial. Então, não é para sair agora, não. De jeito nenhum. Tem que verificar o que está havendo, e é uma briga, lógico que é uma briga, quer dizer, o povo invadiu por quê? Porque passou-se muito tempo sem nenhum plano de assentamento. Os planos de assentamento surgiram porque a prefeitura de Camaçari nunca fez. O que tem aqui de assentamento
é federal. Federal. Entenderam? É federal. Então está aí. E isso você sabe. Tem gente comprando terreno. Só tem aquele terreno. Não, meu filho, meu terreno está todo uma área grande. Invadiram. Eu quero comprar, ela é invadida, não tem problema. Eu compro invadida. Por que quer comprar invadida? Tem alguma coisa por trás disso tudo. Ou está ligado com alguém muito alto lá em cima e que depois vai conseguir arrastar aquilo tudo, ou já tem informações privilegiadas que é um crime e que vai passar uma grande rua larga por ali, ou vai ter um condomínio espetacular mais adiante, vai valorizar aquilo tudo. Informações privilegiadas. Entende? Então vale a pena, mesmo tendo que indenizar as pessoas. Deixa eu botar um pouquinho a mão aqui. Gente, que governo péssimo. Que situação triste. Olha, Brasil, nós vamos para frente. Nós vamos para frente. Nós não temos que temer absolutamente nada. Porque Deus é mais. Entende? Nós queremos um país que tem que ser democrata mesmo. Democrático mesmo o país. Sabe? E ganha quem ganhou honestamente, assuma. Agora nós temos que limpar. Se conseguirmos tirar a sujeira, vamos ver que o nosso azul é mais azul, que o nosso verde é mais verde, que o amarelo é mais lindo e que o branco é a nossa paz. Aí nós vamos ver as cores do país que não nos estão deixando ver. Sabe? E isso infelizmente, é o que nós estamos vivendo. Vocês, eu estou aqui, a nossa equipe foi até a Praça do Triângulo. Opa, a pessoa do Limoeiro, vamos lá, meus amigos. Alô? Ô, dona Simara. Pois não, Josué. Quem fala? Ô, Josué. Atrás desse problema do Limoeiro aí, dona Simara, tem um grande elefante branco. Eu vou lhe dizer, a situação desse Limoeiro aí não pertence à prefeitura. A Terra Brás disse que é dela, pegou uma parte do terreno que pertence a Geraldo Homem, que é falecido, e Moacir, certo? Se juntou com o Ministério Público, porque tem um processo há mais de 40 anos que roda nesse local. Aí a sabedoria de alguns secretários, que inclusive tem terreno nessa área, se fizer um levantamento, entende? Certo, vai ver que tem secretário, ex-secretário da gestão de Caetano, que tem terreno grande lá. Outras pessoas ligadas ao governo aí tem terreno. A maioria desses empresários que votaram estão dizendo que é para a empresa gerar emprego para as pessoas. É tudo mentira. São gente ligada ao governo que tem terreno aí dentro, entende? Então são pessoas que querem tirar o povo na tora e botar os investimentos deles. E quero lhe dizer mais ainda, os vereadores aí, é tudo culpado também. Sabe por quê, Simara? Já conversei com alguns vereadores, e disse, gente, vocês, especialmente da oposição, criar uma lei aqui dentro do município. Em Dias d'Ávila nós não vemos essas invasões de terreno. Em Alagoinha nós não vemos, em outros lugares nós não vemos, é mais aqui em Camaçari, porque é gente ligada do governo que faz isso, porque tem seu fulano e ciclano, que usa o poder para se beneficiar. Cria uma lei, construiu, não pode mais sair. Se é área de APP ou não, quem deixou construir é a prefeitura. A gente paga a fiscalização, senhora, para que isso não aconteça. Como é que pode? Tem a fiscalização, tem tudo, e de repente o pessoal constrói uma casa que não constrói da noite com o dia, morando com a sua família, certo? Com tantas dificuldades para poder conseguir levantar uma casa, entende? Ou um barraquinho para botar a sua cabeça debaixo, aí vem derrubando, para depois meus senhores se beneficiar da área, porque a área agora já tem um condomínio do lado, certo? E esses pobres estão aqui fazendo o quê? Vamos matar os pobres, nós toma e fica pra gente. Então é uma situação crítica. E falando em outras situações, nós temos que parar para dar mais valor aos nossos velhinhos. Nós temos que dar mais valor aos nossos velhinhos. A presidente recentemente criou até um plano aí agora para as prostitutas. Mas não criou com nossos aposentados, Simara, que tanto contribuiu com esse país. R$ 1.500 para cada prostituta, né? Não estou aqui desfazendo das prostitutas, longe disso, mas só que eu tenho certeza que elas têm mães, elas têm pais,
e estão aposentados, e o dinheiro que eles ganham, talvez elas que tenham que ajudar a comprar um remédio, que às vezes não dá nem para o medicamento, certo? Então fica difícil, a gente às vezes dá vontade até de chorar quando vê uma situação, como a senhora entrou aí no ar. Cadê os direitos humanos? Aonde é que está os direitos humanos para fiscalizar esse tipo de coisa? Direitos humanos não é para estar em faculdade de ladrão, defendendo um ladrão, não. A justiça foi criada para defender o certo, né? E a gente vê direitos humanos só em cadeia, só nisso e aquilo. Para com isso, o nosso velhinho está sofrendo, as nossas crianças, o mal cada dia que passa, dominando bem, acuando, até onde, Simara, nós vai chegar. Só Deus, viu? Só Deus e mais ninguém. Ô Josué, a senhora que ligou de Camaçari de Dentro, falando do senhor que está ceguinho, doentinho, né? E que usa sonda, é uma tristeza, que aí não vem o pessoal e ele fica botando tudo em garrafa PET. O nome tinha me dado, ela disse que tinha dado o nome de Valdécio, mas o pai do senhor chama-se Roberto. Roberto, né? Valdécio. E outra coisa, Josué, eu acho que não é tão somente o povo entrar em qualquer terreno, levantou e ficou. Não é, sem deixar também que seja assim, complica. Mas o dono do terreno, ele deverá cercar. A prefeitura tem que ter, tem um setor que cuida disso, os fiscais da prefeitura. A gente não vê. Olha, eu tenho que dizer isso, eu adoro o pessoal do STT, mas eu ando aqui em Camaçari, eu não estou vendo a minha turma do STT. Onde estão? E mais, o pior, para mim, Camaçari, chama-se moto. Tem a moto do pessoal que é mototáxi, né? Que trabalham e que entram em curso, são instruídos. Eu quero dizer que tem uns malucos das motos que passam pelo quebra-mola voando assim, ó. Chipum, acho até legal, que parece que estão numa prova aí, fazendo aqueles negócios para saber quem é melhor, naquelas loucuras de moto. Aí um passa pela sua direita, outro pela sua esquerda, outro de trás quase bate. E o pior é quando a gente vai passando por escolas, que aí quem vem dirigindo é Almi ou é Ilai, muito raramente eu, para a pessoa, para a mãe passar com os seus filhos. Rapaz, a moto não para não. A moto, quando a gente para, a moto vem longe, que eu morro de medo desse negócio que a moto, se vier perto. Ela já viu que carros estão parados, entendeu? Que a senhora vem, mas eles passam vupt por aqui assim. Tem que verificar. Cadê? Em frente às escolas, em todas, tem que ter pessoa, agente de trânsito. Tem que ter agente de trânsito. Então está aí o que eu tenho que dizer para vocês. Meus amigos, no Triângulo, nós já falamos do Triângulo, não, né? Nossa equipe foi até a Praça do Triângulo. Vamos lá. Ao passar pela Praça do Triângulo, foi inevitável não ver o descaso e o desprezo com a população. A condição é de extremo abandono. Por toda a praça encontramos lixo amontoado, bem como em seu entorno. Garrafas quebradas, buracos por toda a calçada, árvores que por falta de poda oferecem risco de curto-circuito. Iluminação subsiste, por conta das árvores baixas, mato alto e o próprio serviço de iluminação pública deficiente. Segundo moradores, ocorrem muitos assaltos na região. Em alguns pontos da praça, o mato é tão alto que mal se enxerga se há bancos ou pessoas neles. Essa é a Praça dos Malandros, como está sendo chamada pela população.
deixar as nossas crianças numa praça dessa? Como frequentar uma praça dessa? Quando chega a época de eleição, começa a se, sabe, inaugurar uma praça, uma outra, reforma, não interessa. Tem que ser permanentemente linda. Linda, né? Tá aí, o pessoal, a comunidade reclamando, e eu vou botando fogo. Nós vamos agora, Zé de Elísio, cadê você? Onde está você, Zé? Vamos lá. Você era um candidato a prefeito. Quase que conseguiu vencer. Foi um desentendimento final que as coisas não deram e o PT continuou. Pois bem, caminho 47 na Gleba E. Tá bonito? Não. Abandonado. Vamos ver. Estamos no bairro da Gleba E, no Caminho das Águas, mais conhecido como Caminho 47, e recebemos denúncias de que por aqui o poder público não tem feito a sua parte. Segundo moradores, o aumento do IPTU chegou a 20% e os serviços aqui não são prestados. Por exemplo, o de coleta de lixo. Moradores relatam, ao ser feita a retirada do lixo doméstico, eles fazem esse serviço de qualquer maneira, espalhando o lixo por toda a rua, atraindo baratas, ratos, entre outros insetos, que podem afetar a saúde dos moradores do local. Vocês estão vendo? É difícil. Outro problema é a retirada de lixo. Eles não vão, passam em frente, não entram na rua, nem vão. O povo chama, eles nem chegam. Isso também. Vocês que sabem alguma coisa de coleta de lixo, por favor, nos participe. Que é um absurdo as notícias que estão vindo. Agora tem que vir de vocês a informação e falando aqui para que a comunidade ouça e entende. Estou com vocês e vou lutar por essa comunidade sempre. Senão não estaria fazendo o programa. Então, meus amigos, a Ilai vai entrevistar o Jamerson. Jamerson vai falar de tudo que a gente quer ouvir e que é muito importante. Já chegou aqui, a Ilai está com ele. E vocês têm 3627-1934 e tudo aquilo que vocês dizem, eu disse agora um pouquinho e ele ouviu, ele poderá falar sobre isso. Uma pessoa que eu admiro e gosto muito. Torço por ele. Jamerson com Ilai Ellery. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Exibido no canal 33, Camaçari TV, às 12 horas ao vivo e com reprise às 19 horas, o programa Cimara Ellery é a voz do povo de Camaçari e região, preenchido com entrevistas dinâmicas, autoridades políticas e com conversas com a população. O programa escuta o povo e o mantém informado, tratando também de assuntos como cultura, esporte, lazer e muito mais. O programa Cimara Ellery veio para inovar o conceito de publicidade e divulgação da sua empresa ou evento, transmitido tanto na TV quanto na internet. Cimara Ellery, hoje com o Jamerson da Silva, que é do DEM, todo mundo sabe. Ele é gestor público por formação. Então, além das opiniões que ele também teve uma formação acadêmica em gestão pública que cria aí uma análise forte em relação às políticas públicas. Seja bem-vindo, Jamerson, conosco nesse bate-papo. Obrigado, Ilai. Mais uma vez, você está de parabéns pelo seu programa, que tem chegado à cidade e nos atende e verdadeiramente porque a imprensa tem que fazer esse papel de dar alcance a quem precisa de respostas. Olha, vamos começar logo, para não entrar de sola na questão municipal, a gente começa pela questão aí de Paulo Souto. Como é que você recebeu a escolha do nome de Paulo Souto? Como é que o DEM está trabalhando o nome de Paulo Souto aqui em Camaçari? E lá, veja bem, o candidato Paulo Souto, ele foi escolhido através de pesquisa. Nós colocamos 4 candidatos
respeitando todos os partidos de oposição na Bahia, e Paulo Souto saiu na frente como aquele que melhor pontuava diante da população. Por que também dizer que Paulo Souto tem que ser o candidato da oposição? Porque é aquele que nos dá a oportunidade de participar da política de maneira ativa. Quando eu digo nós participarmos, é a juventude. Tanto que agora recebemos a missão aqui em Camaçari, nosso Diretório Municipal da Juventude Democratas, de assumir a coordenação da juventude na campanha de Paulo Souto na região metropolitana. Essa missão foi nos dada e nós vamos fazer um trabalho de ampliar o leque de possibilidades da juventude frente ao próximo governo de Paulo Souto, caso venha ganhar a eleição. Isso tenho certeza que vai acontecer porque a população tem um sentido de mudança hoje na sociedade. Olha, eu sempre gosto de dar uma pimentadazinha nas entrevistas e você falou aí uma palavra forte, que é a juventude. A gente sabe que, já sempre digo isso aqui já há alguns anos, que na pirâmide etária, a parte da juventude, quando a gente vai ver, é o grosso de Camaçari. Ou seja, Camaçari é constituída por uma população eminentemente jovem. Daí eu pego esse comentário, passo para você. Gemerson, você está à frente do DEM Jovem e a gente tem um outro aspecto importante que eu queria considerar, que é o seguinte: DEM, juventude, mas você também tem uma formação em gestor. Quando a gente cruza essa situação, eu faço a pergunta agora diretamente: será que essa é só uma questão partidária? No sua opinião e na sua formação, ou é uma questão de gestores, da formação dessa juventude que não está sendo devidamente preparada para assumir de uma forma competente os locais de gestão, tanto em nível estadual, municipal, federal? Quero a sua opinião. É perfeito sua colocação. Assim, eu tenho sempre discutido a questão da participação da juventude na política, nas políticas sociais e também na questão da política partidária enquanto município, estado e união. O que a gente vê nesses últimos 12 anos de governo no Brasil é a não participação efetiva da juventude. Por quê? Porque nós não vemos a preparação dessa juventude de maneira proposital para não participar das políticas sociais e partidárias do Brasil. Porque somos nós que questionamos, somos nós que apontamos os erros, que não temos medo da participação mais agressiva na política, porque é uma coisa intrínseca da juventude. Essa vontade de mudança, essa vontade de participação, essa ousadia da juventude incomoda bastante. Então, de maneira pensada, os governos não aderem às políticas de juventude para evitar que essa sanha da juventude não atrapalhe interesses pessoais, partidários, dentro de gestões. Gemerson, também tem o seguinte que eu queria falar, é o seguinte: quando você estava falando aqui, eu às vezes fico anotando aqui algumas coisas. Hoje a gente vê também algumas pessoas, Gemerson, concorde ou não comigo, eu queria a sua opinião, que estão aí ativas demais na questão da política, mas que quando você vai ver, elas são meio Ctrl-V, Ctrl-C. Esse preparo é fruto de uma militância. Mas não é só a militância que precisa chegar no poder. A militância tem que chegar no poder, mas essa mesma militância também tem que estar com preparo para assumir esse poder e fazer o que tem que ser feito. Reestruturação da saúde, reestruturação da educação, pegar o pouco que a gente tem e colocar em termos de condições de uso da sociedade, as praças, desenvolver situações e políticas que efetivamente aconteçam, sair meramente da coisa do discurso. Então eu queria que você agora também pegasse, já que você está à frente da juventude, e me dissesse assim: o que você tem de juventude preparada, que não é só a juventude militante? Assim, quando eu fui convidado para presidir a JD em Camaçari, o principal critério foi capacidade técnica e, em segundo plano, a capacidade política para assumir um partido do tamanho do Democratas. Porque, veja bem, a administração municipal hoje não dá oportunidade à juventude nos quadros de organização das secretarias, porque essa juventude nunca foi preparada para assumir esses cargos. Nós temos que ser honestos com isso, dizer à população que, historicamente, o município não deu condições à juventude de chegar a administrar a máquina pública. Então, assim, eu estou passando por uma fase de transição da juventude democrática, porque todo mundo passa e tem que ser claro com relação a isso. Eu estou passando à frente da juventude do partido e os próximos que virão
depois de mim, eu estou preparando para que essas pessoas sejam quadros técnicos. Tenho me preocupado bastante em trazer para o partido universitários, trazer para o partido estudantes de nível médio, incentivar essas pessoas a participar da política, mas que tenham a qualificação técnica para desenvolver um trabalho dentro do partido e na sociedade também. A política partidária tem que trazer pessoas que possam somar para a sociedade. Não excluindo as pessoas que não tiveram oportunidade. Pelo contrário, as pessoas têm que ter oportunidade mais direta, mais franca. A educação é o caminho para isso. Eu tive uma chance de poder entrar na universidade, ter uma formação acadêmica, e eu sei a importância desse momento, desse cenário político na educação. A educação é fundamental no que diz respeito também, não só às questões de partido. Influencia bastante, é claro. Um dirigente vai escolher um membro da Juventude Democratas a partir da sua formação acadêmica, mas também das suas relações sociais, das suas relações com a política partidária, suas relações com o governo ou oposição. Isso é importante. Mas é claro, a gente não pode deixar de focar que a capacidade técnica ela tem que ser buscada, mas também o partido tem que preparar essa juventude para assumir cargos importantes no município. E efetivamente, o que você do DEM, à frente dessa juventude, poderá fazer, ou inclusive pressionando já algumas pessoas dentro do seu partido, possam estar fazendo para preparar, para que essa juventude venha com essas coisas aí casadas, num grande equilíbrio de militância, com o equilíbrio do preparo para poder a gente transformar a sociedade? Lá eu tenho conduzido um trabalho bastante firme com relação às preposições dos vereadores da oposição, dos democratas, para ser mais preciso. Tenho pedido e tenho apontado indicações aos vereadores da oposição, no sentido que a preparação dessa juventude passe pela educação. Como a Bolsa Universitária foi uma luta nossa, do nosso mandato do vereador Jorge Coveiro, da Juventude Democratas. A melhoria do transporte universitário foi uma luta da Juventude Democratas no município. O aumento da Bolsa, que deve se dar esse ano, foi uma luta nossa. Inclusive foi escrito por membros da Juventude Democratas, porque a gente entende que nós temos que preparar essa juventude para participar da política ativamente. Olha, vocês do DEM estão sendo aí citados, que eu poderia dizer, usar a palavra acusados, mas não, estão sendo citados como aqueles responsáveis por estarem fazendo uma política muito pesada dentro do município. E eu queria que você comentasse sobre isso. Eu fico muito feliz quando eu escuto isso, porque eu vejo que as nossas ações têm dado resultado que a população espera de um partido de oposição. Nós temos um governo perverso, malvado e cruel, não só com a juventude, mas com toda a sociedade. E nós não podemos, em nenhum momento, esfriar ou arredar o pé nas posições firmes, enquanto aos vereadores do governo, aqueles vereadores que só dizem amém, amém ao prefeito, e ao prefeito, que de fato não é o prefeito. Em Camaçari nós temos dois prefeitos, um de mentirinha e o prefeito de verdade, que é o Caetano, que manda no prefeito de Camaçari. Olha, outra coisa que eu queria saber de você, qual a sua opinião, pessoal, sobre a questão de Tude, Elinaldo, dos dois candidatos a deputados estaduais aqui no município e que tiveram aí, na realidade, a base de oposição está estremecida. E eu quero a sua opinião, pessoal, já que você comanda aí o DEM Jovem. Eu vejo um pouco diferente, assim, eu não vejo a oposição esteja estremecida, eu vejo que esteja fortalecida porque nós temos dois candidatos à altura. O Tude, o ex-prefeito de Camaçari, foi um excelente prefeito, um excelente gestor, não tenho críticas a fazer ao Tude, o governo de Tude Helder, tivemos um governo de resultados. Agora, eu, enquanto partidário, enquanto jovem, eu acho que o futuro de Camaçari está nas mãos do vereador Elinaldo, porque eu entendo que o vereador Elinaldo é a renovação política necessária para que a juventude tenha espaço nos próximos governos. Vamos comentar um pouquinho o que você está achando da Câmara de Vereadores de Camaçari. E lá é uma das questões mais delicadas que eu já pude perceber na política municipal nos últimos 16 anos de políticas aqui em Camaçari. Por quê? Nós temos hoje a pior formação da Câmara, historicamente, que eu já pude perceber, porque nós temos um aumento do número de vereadores, uma representatividade maior, só que a qualidade é horrível. Os vereadores não entendem a função de parlamentar naquele ambiente, eles não entendem que o vereador está para dar explicação à população, que o vereador é empregado do povo, nós somos patrões, eles são os funcionários. Eles têm que entender que a participação da população naquele ambiente, que é a casa do povo, ele é importante
para a construção dos mandatos. Só que nós vemos 12 vereadores da bancada do governo que não chegam nem a ler os projetos, votam de qualquer maneira, não sabem muitas vezes o conhecimento do regimento interno da casa. Nós vemos um tumulto muito grande nas sessões por conta da bagunça feita pelos vereadores do governo. Que isso fique bem claro, porque a população não está mais aguentando as provocações desses vereadores. Vereadores que votam por a criação de uma secretaria, vereadores que votam para atender os interesses do prefeito, pedindo empréstimos, uma cidade bilionária como Camaçari, pedir empréstimos. Então as pessoas estão cansadas, as pessoas estão indo para a Câmara porque é um ambiente político mais próximo da população, externando essa revolta. E os vereadores têm que entender isso, e a mensagem é bem clara. Ou eles entendem que a oposição e que a população, principalmente, está revoltada com os mandatos dele, ou eles vão ficar 4 anos. É isso aí. Deixa eu atender uma ligação. Alô, quem fala? Alô, Eliette. Pronto, Eliette. Seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo. Eu estou escutando ele falando aí sobre a política, sobre Helder, Tude, entendeu? Sobre Edinaldo. Então eu acho, sim, que Tude foi até um bom prefeito. Mas quando passou para ele ser deputado, que Helder ficou no lugar dele, durante os 2 anos ele não fez nada. Nada em benefício de Camaçari. Certo? E sobre Tude e Edinaldo foi uma pessoa que eu gosto muito dele, porque depois que ele foi vereador, mesmo que ele não pôde me atender na minha necessidade, mas me deu atenção, procurou meio de resolver, mas não conseguiu, mas eu agradeço pela boa vontade. Agora, eu acho que a política de Camaçari tem que mudar radicalmente, porque no meio de todo mundo, quem sofre são os pequenos. Okay. Eles estão no poder, podem resolver e não resolvem. O problema da Casa Minha Vida, eu fiz 3 dossiês, expliquei a minha situação várias vezes, não houve nenhum respaldo de ninguém. Então a gente fica desacreditando. Cada dia que passa, desacredita mais ainda. Eu espero que entre a juventude aí para realmente dar uma sacudida nisso tudo. Isso aí. Sacudir, porque se não sacudir a gente vai ficar na mesmice. Verdade. Vai ficar na mesmice, não adianta questionar. Isso aí. Obrigada pela sua atenção. Obrigada a você pela sua participação aqui conosco, Eliette. Então, Gemerson, você pega a palavra e juntando com o que ela falou, que a gente só tem 1 minuto, você também vai para o que você está achando do governo, do prefeito de Camaçari atualmente. O sentimento de Eliette é o sentimento da população em geral. Eu acho que todos tiveram o seu momento, Tude, o Helder, o Caetano, todos tiveram o seu momento. E hoje, eu acho que é importante a renovação. Porque, veja bem, nós temos hoje outra sociedade, outro pensamento, nós temos 80 mil eleitores jovens na cidade, é uma participação massiva da juventude na política, nessas próximas eleições, haverá uma participação da juventude nas próximas eleições, e eu acho importante, porque a Eliette falou, eu acho que o momento de Edinaldo é mais propício, porque a sociedade pensa em mudança, respira mudança, então não é defendendo só a questão partidária, é pela conduta do vereador Edinaldo na Câmara, do vereador Jorge Coelho, nos últimos 8 anos, em defesa da população. Agora, com diz respeito à administração do prefeito Ademar, eu nunca coloquei Ademar como prefeito, porque eu não considero ele o prefeito da cidade. Ele apenas é um secretário do ex-prefeito. Ele não está aí, ele não manda em nada, ele não assina nomeação, ele é apenas um secretário que cumpre ordens. Então eu não me vejo com condições de atacar o Ademar, a figura do Ademar, porque eu não entendo que ele seja o prefeito. Existe uma figura por detrás dele que, com suas ações políticas, com suas ações administrativas, está mandando na cidade, que é o Caetano. É isso aí. Bom, como a gente está finalizando, eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco no programa Simara Ellery. Queria dizer também a você que está convidado outras vezes, como sempre, tá? E suas considerações finais, rapidinho. E lá eu quero agradecer a você mais uma vez aqui pelo espaço concedido, dizer que eu quero convocar a juventude da cidade a participar da política. Eu fico sempre pelas terças e quintas no gabinete do vereador Jorge Coelho, atendendo a juventude. Quero convocar vocês a participar da política ativamente, se filiar à juventude do Partido Democratas na Bahia, que é o maior partido de oposição hoje no Estado, e dizer a vocês, não tenham medo de enfrentar esse governo. Nós estaremos aqui até o fim, de maneira firme, para combater essa administração municipal.
É isso aí. E para você que já sabe, a gente continua esse bate-papo até as 14 horas na 87.9 FM, tá bom? E eu te espero por lá. Tchau, tchau. Até amanhã.